Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês aqui a história da Rebeca. Ela também é portadora de trombofilia. É uma mulher incrível, com uma história incrível de superação. Eu espero que vocês gostem, que vocês compartilhem para poder ajudar a alcançar um grande número de mulheres, né, que assim como eu e como a Rebeca, ficou meio perdida depois do diagnóstico, e mostrar que é possível sim, que a gente consegue sim. E é isso. Olá, meu nome é Rebeca, eu tenho 30 anos e eu vim compartilhar aqui um pouquinho com vocês a minha história com relação à trombofilia. Na verdade, eu também, um dos motivos que eu resolvi fazer esse vídeo foi porque quando eu descobri a trombofilia, há 3 anos atrás, esse assunto era menos abordado ainda. Então, quando eu descobri foi um susto, eu não entendia nada, eu não sabia nada. E aí eu pesquisei na internet, né? Eu tentei ver relatos de mulheres que passaram, que venceram a trombofilia, e eu encontrei muito pouco. Então, os que eu achava me davam um fiozinho de esperança. Então, eu sei o quanto é importante para quem descobriu isso, para quem está passando por esse momento, encontrar um apoio na internet. Foi aí até que eu encontrei a Madá e o grupo Gestação e Trombofilia, que até hoje a gente participa do grupo, até hoje nós temos uma rede de apoio lá, a gente se tornou bastante amigas, porque todas passaram por aquilo e todas sabiam, né, o que a outra estava passando. Então é muito importante a gente ter essa rede de apoio, não só da família, mas também por pessoas que já passaram por essa situação. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Em 2018, em março de 2018, eu descobri minha primeira gravidez. Né? Foi um momento de muita alegria pra gente, pro meu esposo, pra minha família. E quando é a primeira gravidez é todo aquele alvoroço, né? Comprei presente pro meu marido, eu fiz jantar, né, pra ele, pra minha família, pra contar. E tava todo mundo num momento de muita alegria. Porém, 7 dias depois eu comecei com sangramento e eu fui no outro dia bem desesperada. Falei com alguns amigos médicos, né? Disseram que era um dia à noite, que era para eu aguardar e no outro dia, se não estivesse sangrando, era para eu procurar emergência. E assim foi, né? Eu tava com um pouquinho de cólica e o sangramento continuando. Foi uma noite bem difícil, né? E aí eu resolvi ir na consulta mesmo, meu médico conseguiu um encaixe. E ele pediu novos exames de sangue e ele avaliou que o beta estava caindo, né? E que eu estava abortando. Então ele mandou ir para casa, que o corpo ia expulsar, né? Mas que provavelmente era normal, era um aborto normal, porque a primeira gravidez geralmente acontece, né? Que poderia ser uma malformação, que era para ir para casa e esperar o corpo expulsar. E assim foi, né? Uns 3 dias depois, eu com muito sangramento, com muita cólica, perdi meu primeiro bebê. Quem passou, né? Quem já passou por isso, sabe que na hora que a gente vê o nosso positivo, a gente já é mãe, né? Aquele sentimento já toma conta da gente. Então foi muito difícil, por mais que eu tenha perdido, não sei quantas semanas que eu não consegui nem fazer ultrassom, mas por mais que tenha sido 4 ou 5 semanas, foi bem no comecinho, mas aquilo doeu e ainda dói muito, né? É um filho que eu perdi. Então, a gente aceitou aquele diagnóstico e ele falou que eu podia engravidar 6 meses depois. E assim foi. Em outubro, né, ainda de 2018, eu engravidei novamente. Porém, eu fiz o beta, né, deu 53, né, bem no início também. E 10 dias depois eu ia para minha consulta e fiz uma viagem. Quando eu voltei, ia para minha primeira consulta do pré-natal. E quando eu fiz o beta, estava 100 e pouco, não chegou nem a 200. Então não estava evoluindo da maneira correta. Porém, eu nem observei isso. Eu vi que aumentou, né? A da outra vez tinha diminuído, eu fiquei feliz. E quando eu cheguei lá, o médico simplesmente olhou para mim e falou: provavelmente é um outro aborto, né? E que ele só iria investigar na partir da terceiro aborto. Então eu teria que engravidar novamente para ver se eu ia perder ou não, para ele começar a investigar. E foi aí que a gente não aceitou, né? Ele falou que provavelmente eu ia começar a sangrar depois, e assim foi. Nesse momento eu resolvi mudar de médico, né? E eu encontrei um médico maravilhoso, até hoje ele é meu médico. Nos deu todo o apoio que a gente estava precisando naquele momento emocional e me passou para vários especialistas, né? Geneticista, hematologista.
fui em mais de um. Aqui na minha cidade só tem um geneticista e era muito caro, então a gente teve que brigar com o plano ainda para conseguir. Conseguimos, fiz vários exames, né? E um deles deu alteração, que foi o fator 5 de Leiden. E, na verdade, quando eu olhei esse nome, que eu olhei assim, o nome mutado heterozigoto, a gente já se assusta, né? Por sorte, foi no dia que eu tinha consulta, né, com a hematologista, ali veio os exames. E aí ela me falou que eu tinha trombofilia. São vários nomes, né, que, assim, de impacto já me assustaram bastante. Trombofilia, fator 5 de Leiden, que eu ia ter que usar uma injeção todos os dias. Mutado, tinha uma mutação que era aquilo. Então, eu pedia muito a Deus que Ele me mostrasse o que eu tinha. Porém, quando eu descobri o que eu tinha, foi um susto muito grande. Então, ela falou que eu teria que usar uma injeção, né, que era um anticoagulante, durante toda a minha gestação e 45 dias após eu ter tido bebê. Tudo bem, fui tentando ingerir aquela informação e fui pro meu trabalho. Quando eu cheguei no meu trabalho, eu fiz umas pesquisas, né, do valor daquela injeção e era mais ou menos 60, 65 reais a ampola, né, uma injeção. Ou seja, meu tratamento ia variar de 18 a 20 mil reais. E naquela época eu queria muito engravidar, sempre foi meu sonho, né, então eu via cada vez mais distante de mim aquela realidade. Porém, eu entreguei nas mãos de Deus, né? Eu pensava que não ia ser o momento, que eu ia esperar bastante tempo ainda, que eu ia ter que guardar o dinheiro, que a gente ia ter que se programar. Foi muito difícil, tudo foi um processo muito difícil. Porém, Deus começou a enviar anjos, né, na minha vida. E eu soube que o Estado fornecia, que eu poderia correr atrás do plano. Ia ser um processo, ia ser difícil, mas que era possível. Estava um pouquinho mais perto da minha realidade. Mas Deus foi tão maravilhoso que Ele colocou anjos na minha vida para me doar essas medicações de pessoas que recebiam do SUS, ou tinham bebê antes, ou não precisavam por algum motivo e doavam. E, para honra e glória de Deus, né, eu recebia a doação do meu tratamento inteiro, da minha gestação inteira e até depois, né, antes mesmo de engravidar, né. E aí eu já tinha minhas injeções, já tinha tudo, agora a gente ia tentar engravidar. E foi aí que demorou um pouquinho. E aí eu já coloquei na minha cabeça, não, eu não vou conseguir mais, agora que eu tenho tudo, não vai dar. E graças a Deus, né, foi no tempo certo, porque em abril eu tive que fazer uma cirurgia de urgência de apêndice e eu já estava tentando, então se eu tivesse grávida ia colocar o meu bebê em risco. E aí eu fiz a cirurgia e em maio, né, a gente descobriu que estava grávida. Na verdade não, em maio não, em junho. Em maio eu engravidei e em junho eu descobri. E aí começou o processo, né, da injeção todos os dias. Foi um processo muito difícil, eu tive sangramento, eu tive que ficar em repouso. Mas, para honra e glória de Deus, eu já tenho o meu Davi. Ele tem 1 ano e 1 mês, né, é o motivo da minha felicidade. Eu sou grata a Deus todos os dias pela vida dele. E eu queria dizer para você que é possível. É possível, sim. Acredite no seu sonho. Coloque nas mãos de Deus, que na hora certa, Deus vai realizar sim.